Olá, estamos aqui de novo para dar continuidade à história da mulher. Ontem eu ouvi uma palavra de uma grande professora, psicanalista, e eu gostei demais, virada. 4.000 anos de virada. 4.000 anos de virada da mulher, voltando, indo, lutando, mas enfim. História e um atravessamento, uma luta, diria, dentro dessa história. Então, como eu estava dizendo, no outro filme que eu estava fazendo, nós estávamos falando sobre a mitologia. Mitologia que até um certo tempo deu conta de explicações do real. Porém, a partir daí, já foram feitas outras situações. E aí surgiu então a Era da Grécia Antiga, ou filosofia nova, pós-moderna, digamos assim, ou pré-moderna, não pós-moderna, pré-moderna. Então, essa ruptura, esses novos pensamentos fizeram com que a mulher estivessem talvez, digamos, regrediram, apesar da democracia ter sido instituída. Ou seja, foi daí que surgiu esta forma de poder todas as pessoas colocar suas opiniões, sua subjetividade, o seu sujeito. Porém, esta democracia, ou seja, definição, resoluções, discussões, só eram feitas por homens. Porque 90% da população eram crianças, mulheres e escravos. As mulheres, e aí a gente até tem as palavras dizendo assim, os pensamentos dos homens se intitulou logos, ou seja, era a razão que dominava. Para a mulher foi entregue a ideia do patos, ou seja, elas poderiam ser poetas, música, arte, enfim. E até interessante porque existia uma ilha onde elas ficavam mais separadas. Só não me lembro agora o nome, mas é quase que como Lesbian. Uma hora eu falo para vocês, a ilha de Lesbian, que aí vem o nome lésbica, né? Lesbianismo. Então, lá elas podiam se abrir mais na arte, na música, no teatro, em audição. Elas eram cidadãs? Sim, mas opinião, política, se propor a mudar ideias, a governo, a autoridade, a mudanças, não. Então, a ela era só permitido estar na arte, se expressar na arte, ou patos. Interessante que já havia tido o Sócrates, Platão, Aristóteles, ou seja, filósofos dessa época pré-moderna,
E, evidentemente, nenhuma crítica, imagina, nenhuma crítica, mas a filosofia ainda era muito restrita. E Aristóteles, dizendo desta época, ele tem umas frases, tinha, né, e ficaram umas frases assim: a fêmea é fêmea em virtude de certas carências de finalidades, ou seja, faltava alguma coisa, ela era diferente, lhe faltavam pedaços como sujeito. As mulheres da Grécia Antiga não podiam participar, então, de debates públicos e políticos. As festas religiosas, sim. As casadas deveriam sair à rua com véu, né? As casadas respeitadas deveriam sair em casa com véu e não podiam falar com ninguém. Interessante isso, de onde vem tantas coisas. Percebe-se que a história parece que se repete, se copia, se recopia. É muito interessante. Vai, volta, transpassa, transgride, retorna. Bem, e essas mulheres que eram as mulheres casadas, elas não podiam fazer nada fora, As que podiam fazer, ou seja, trabalhar fora, seriam as que tinham uma condição econômica muito baixa, então elas poderiam trabalhar em casa. As mulheres que ficavam em casa, as mulheres que cuidavam, que estavam numa condição respeitadas, né? Elas tinham a obrigação em casa de lavar a roupa do seu marido, de costurar e com linhas fiadas por elas mesmas. Mas, e também interessante, as mulheres que podiam se expressar, que podiam conversar, que podiam se exprimir em todos os sentidos, eram as cortesãs. Essas que estavam em certos lugares, os prostíbulos, digamos assim. Bom, em Creta há uma diferença, assim como Esparta. Eles eram diferentes de Atenas. Mas havia aí uma educação militar, porque o objetivo era fazer com que elas seguissem regras, o militarismo, né? Obedecessem regras, normas, para assim serem boas mães, mães exemplares, esposas dedicadas. Então, aquela coisa do eu te educo, mas te educo com militarismo. Você tem que seguir aquelas normas, um enquadramento. Então, essas cidadãs, outra máxima, outra máxima, diria, de Aristóteles. A frase dele mesmo, a diferença é indelável entre o homem e a mulher, pois independente da idade da mulher, o homem deverá sempre conservar a sua superioridade. Uma outra coisa que acontecia à mulher da antiga Grécia, ela se tivesse, por exemplo, bens, elas deveriam ser monitoradas pelo seu marido. Elas deveriam ou ajudadas, monitoradas por algum parente próximo que fosse homem. Então, dessa forma, eu dei uma resumida, posso até falar mais, são coisas bastante importantes, essa posição ideológica em que eram colocadas as mulheres. Para a gente pensar muito o que acontece hoje.
há alguma repetição, há vários modelos, mas isso ficou no nosso